Em cima do fato, com Edilene Lopes. Dados do Serviço de Imigração dos Estados Unidos, obtidos pela Itatiaia, mostram que a quantidade de brasileiros deportados aumentou nos últimos 12 anos. Edilene Lopes, bom dia para você. Bom dia a todos. Pois é, nós estamos acompanhando essa situação para e passo e ontem fomos atrás para fazer um levantamento do número de brasileiros deportados dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. Eu acessei os dados do governo dos Estados Unidos, distribuí essas informações aqui entre os colegas, então eu, Pedro Nascimento, Gabriel Máximo e Amanda Carvalho cuidamos de fazer uma matéria que está no site da Itatiaia com um levantamento de quem deportou mais brasileiros nos últimos anos dos Estados Unidos, de acordo com o próprio Serviço de Imigração americano. E foi o presidente Joe Biden que deportou o maior número de brasileiros. Ao todo, de 2013, que é o último mandato de Barack Obama, até 2024, 18.387 brasileiros, pelo menos, foram deportados de acordo com o Serviço de Imigração. No governo de Barack Obama, de 2013 a 2016, nós fizemos a contabilidade, também na primeira gestão de Donald Trump, de 2017 a 2020, e no governo de Joe Biden, de 2021 a 2024. É importante dizer que desde 2017 há um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, ou seja, desde o início do governo Trump para a deportação. Então, esses números são maiores a partir desse período em relação ao governo de Barack Obama. Esse acordo de 2017 foi assinado sob o governo brasileiro de Michel Temer, do MDB, e com Trump já no poder no seu primeiro mandato nos Estados Unidos. Então, desde 2018, voos com deportados são enviados periodicamente ao Brasil. No último ano, no final do ano principalmente, foram enviados voos todos os meses aqui para o território nacional. Como essa aeronave que chegou nesse ano já é a 2ª de janeiro, que foi no dia 24 em Manaus e depois seguiu para Confins, mas antes teve um voo no dia 10 de janeiro que também veio dos Estados Unidos. Agora, neste ano, esses foram os 2 voos, um primeiro com 114 passageiros e esse agora com 88 pessoas a bordo. Os dados do Serviço de Imigração americano mostram que a quantidade de brasileiros deportados aumentou nos últimos 2 anos. O governo Biden foi o que mais deportou, conforme nós dissemos, com 7.422 enviados de volta ao Brasil, seguidos das gestões de Donald Trump, com 6.776 enviados, e Obama, com 4.189 brasileiros de volta ao Brasil. Ao longo dos anos, esses números foram se alterando, aumentando. 2020 e 2021 foram anos com muitos deportados. 1902 em 2020, 1935 em 2021 e agora em 2024 um recorde de 2.113 brasileiros enviados ao Brasil no último ano. Nesse ano agora foram 202. Historicamente, se fizermos uma comparação com outros países, o México sempre foi o país com mais cidadãos deportados pelos Estados Unidos, porque os mexicanos também vão muito para lá. É um país que faz fronteira com os Estados Unidos. Mais de 1,4 milhão de mexicanos ao longo dos últimos 12 anos foram expulsos do país de volta para o México, ou seja, o número de brasileiros deportados, embora seja um número grande, não é tão grande quanto o México. Representa apenas 1,3% do total dos mexicanos que foram retirados dos Estados Unidos e devolvidos ao México. Durante a pandemia também teve uma alteração nesses números por causa de riscos sanitários. Teve gente que foi chegando nos Estados Unidos e já foram mandados de volta ao Brasil. Esse é um dado que esses relatórios do governo americano que nós acessamos do Serviço de Imigração também mostram. Então, no final das contas, a informação é: no governo de Donald Trump, pelo menos no primeiro mandato, não foram deportados mais brasileiros que no governo de Biden. Biden até então bateu o recorde, mas pelas promessas de Trump, esse jogo vai virar e ele vai acabar deportando um número maior de estrangeiros e dentre esses estrangeiros brasileiros. Isso é, se ele cumprir a promessa de campanha, porque essa foi uma promessa de campanha dele e esse acordo que está em vigor hoje, devolvendo brasileiros há muitos anos para o Brasil porque estão em situação ilegal, foi assinado também no governo de Trump, só que no primeiro mandato. A matéria com todos os detalhes desse levantamento que nós fizemos a partir dos documentos do governo americano estão no site da Itatiaia. Há levantamentos diferentes também da Polícia Federal, há levantamentos de outras instituições, mas o levantamento com dados oficiais do governo americano, pelo menos até então com as atualizações que eles têm, são esses que estão na matéria da Itatiaia. Uma excelente terça-feira para nós.